Muito boa noite, queridos e queridas irmãs, internautas que nos acompanham mais essa transmissão aqui pelos canais do Facebook, pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, em especial nossos irmãos do Grupo Espírita Culto Pedro. Nós já queremos aqui de antemão agradecer nessa última reunião de dezembro, nessa última reunião de 2021, pelas oportunidades de trabalho que nos foram oferecidas e também renovar aí o nosso contrato para 2022. Estamos aqui à disposição para atender os companheiros. Sejam todos muito bem-vindos a essa reunião doutrinária, a essa palestra pública virtual. Que Deus possa nos abençoar, nos acolher em seu coração de luz e nos ajudar a sair daqui refletindo, reflexionando e pensando, na verdade, o que podemos fazer efetivamente para transformar o novo ano que se desponta num ano de muita paz, num ano de muita luz. Nós vamos trabalhar nessa ocasião, nessa oportunidade, o tema Pelos Caminhos do Cristo. É o tema do mês de dezembro, é o tema que nos foi proposto pela Célia. E nós resolvemos, então, como fechamento do ano e do mês, trabalhar o tema central pelos caminhos do Cristo. A nossa prece é que os amigos espirituais nos inspirem, nos auxiliem, para que possamos conquistar, nesse momento, uma condição de receber toda a assistência espiritual necessária da equipe dos Invisíveis do Culto Pedro. A gente vai começar esse trabalho fazendo uma leitura preparatória, que nós reservamos aqui do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a lição que nós iremos abordar será a lição 15, Pensamentos. Emmanuel vai utilizar-se de uma fala de Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8, que assim registra: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Em cima da fala de Emmanuel vem as reflexões. Em cima da fala de Paulo, vem as reflexões do Emmanuel. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo vieram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Após essa leitura profunda do Emmanuel, eu quero convidar os companheiros a fazermos uma prece, fechar os nossos olhos e rogar
a Jesus, o amigo da Galileia, o Rabi, maior de todos, que nos envolva nesse momento em ondas de paz e de amor, e que nós possamos, mestre amigo, nessa oportunidade, sentir a tua presença. O que nós mais queremos, Senhor, é sentir a tua presença. Envolve-nos, mestre amigo, nas energias do teu coração e permita que não nos falte a inspiração e nem a sustentação da fala e da voz, para que essa noite nos seja especial e que tudo que queremos ouvir aqui possa fazer sentido profundo para cada um de nós, nos desafiando a renovar os nossos votos na direção de conquistar a modernização e o crescimento espiritual. Fica ao nosso lado, Senhor. Ampara cada internauta, cada companheiro de Idéu Espírita que agora se encontra conosco. Ampara também aqueles que vieram nos visitar. Ampara também aqueles que vão assistir essa live depois. E também aqueles outros desencarnados que, por certo, encontram-se conosco. Que todos nós, Senhor, que todos nós possamos sentir intensamente a Tua presença em nossos corações. E assim, mestre amigo, rogando a Tua companhia, a Tua ajuda, damos por continuidade essa palestra pública virtual promovida pelo Grupo Espírita Culto Pedro de Campos dos Goytacazes. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, queridos, vamos então iniciar pelos caminhos do Cristo. Eu queria introduzir esse tema nos fazendo uma primeira reflexão. Quando falamos pelos caminhos do Cristo, na verdade, há aí um produto, há algo sublinear. Que, na verdade, estamos pensando em ir pelos caminhos do Cristo. Se quiséssemos ainda avançar no conceito, pensar em caminhar pelos caminhos do Cristo. Quem sabe até, de forma mais direta, seguir pelos caminhos do Cristo. Talvez muito mais direta e muito mais pessoal seja direcionar a reflexão para seguirmos, para refletir. Será que efetivamente, que verdadeiramente nós temos seguido os caminhos do Cristo? Para introduzir, então, para começar a trabalhar esse tema, nós vamos trazer um texto que vamos encontrá-lo no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 17, onde lá Jesus de Nazaré, o Cristo da terra, irá recrutar os seus primeiros discípulos. E ele diz para aqueles homens, disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esses dois discípulos ao qual se refere o texto de Marcos são os irmãos Simão Pedro e André. Interessante lembrar aqui e fazer o link que o convite é para aqueles homens, para que eles deixassem a pesca convencional, deixassem de lançar as redes, porque eles se tornariam pescadores de homens. Numa apresentação talvez mais completa, a gente pudesse compreender mais para frente, lá pela pena de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que esse se tornar pescador de homens seria cumprir com o grande mandamento, com a grande proposta do Cristo, onde ele nos disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No livro de Lucas, capítulo 5, os versículos de 1 a 11, vamos encontrar nas Bíblias convencionais, com o subtítulo A Pesca Maravilhosa, um episódio complementar à fala ao texto de Marcos, capítulo 1. Lucas narra que era uma manhã, ou era dia, em Cafarnaum, e o Rabi da Galileia está na praia. E ele começa a pregar, falar do seu evangelho. E a conversa acende nos homens o desejo de ouvi-lo. E a multidão, que inicialmente era pequena, começa a ir aumentando de número. E à medida que as pessoas aumentam, o Rabi necessita andar um pouco para trás, para abranger com a sua fala todos que ali escutam. Mas a multidão continua crescendo, ele continua andando para trás, até que ele chega às margens da praia. E ali está um barco, e o barco é de Simão Pedro. E ele adentra ao barco, Pedro afasta um pouco a embarcação, e agora, dali, ele conclui o seu discurso. E despede aqueles homens.
e olha para Simão Pedro e pergunta como foi a pescaria. E não havia sido um dia muito bom de pesca para aqueles homens. Fato é que nada haviam pescado. Meus irmãos, era comum pescar na madrugada, retornar pela manhã recolhendo redes. Mas o Senhor olha para Pedro e lhe diz: lançai a rede. Lançai a rede mais uma vez. E Pedro, não se sabe lá por que razão, adentrou com seu barco, lançou a rede. E diz a literatura de Lucas que eles pescaram um cardume, a ponto de a rede quase se romper e ter que um outro barco vir da margem, lançar a rede, sobre a rede, para que pudessem recolher tantos peixes. E é nesse momento que Pedro diz a Jesus: mestre, Senhor, eu não sou digno que esteja no meu barco, eu sou um homem pecador. E é nesse momento que Pedro vai ouvir de novo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles homens, mais tarde, habilitados por Jesus, treinados pelo Mestre, formariam um colégio apostólico e trariam a mensagem do Cristo, difundiriam pelo mundo conhecido. Mas fato é que o convite, vinde após mim, para que pudéssemos repensar se estamos seguindo efetivamente pelos caminhos do Cristo. Esse mesmo Pedro escreve uma primeira carta à igreja, às igrejas, e o capítulo 2, versículo 21 da carta de Pedro registra-nos assim: porque para isso fostes chamados, quando também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo. Quando encontrei essa palavra exemplo, me permito aqui fazer um adendo, me lembrei da questão 625 de O Livro dos Espíritos, a questão central do livro, onde Kardec inquiriria os benfeitores espirituais da equipe do Espírito de Verdade, perguntando para aqueles companheiros invisíveis qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, e a resposta é a menor do livro, mas a mais importante: Jesus. Jesus de Nazaré, meus irmãos, sendo oferecido como nosso guia e como nosso modelo. Aquele que é guia é aquele que nos leva, direciona os nossos caminhos. Mas Pedro, voltando ao texto da primeira carta, para isso fostes chamados, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então Jesus vem, deixa o exemplo, e nós mesmos, pelas nossas próprias forças, vamos seguir pelos caminhos do Cristo. O caminho desafiador, meus irmãos, o caminho que não é um caminho fácil, mas um caminho de escolhas que inevitavelmente nos levarão à ascensão moral e à conquista da paz e do equilíbrio. Esse caminho, o próprio Cristo, é lá em João capítulo 14, versículo de número 6, que o Rabi da Galileia vai dizer: eu sou o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A verdade, o amor de Jesus, que nos leva ao encontro com Deus. Esse mesmo Rabi da Galileia declararia-se lá em João 8, no versículo de número 12, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, observe, queridos, não andará em trevas, há um caminho a andar. O caminho é Jesus, a luz que ilumina nossos corações, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue irá pelos caminhos do Cristo. E esses caminhos do Cristo, a gente poderia ressaltar aqui e relembrar aquele momento inserido no grande Sermão da Montanha, capítulo 7 de Mateus, os versículos 13 e 14, onde o Rabi nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O caminho da facilidade, o caminho do automatismo, o caminho das repetições milenares dos mesmos erros. No entanto, o convite do Cristo é: entrai pela porta estreita. Numa lição paralela, assim como fizemos com Marcos e Lucas, agora com Mateus e Lucas também. Lucas, no capítulo 13 do seu evangelho, versículo 24, ele vai dizer a fala de Jesus: porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo
que muitos procurarão entrar e não poderão. Meus irmãos, porfiar é nos esforçar, é fazer o máximo, é nos dedicar, é movimentar energias e forças para caminhar nos caminhos de Jesus, pelos caminhos de Jesus. Mas voltando para completar o texto de Marcos 7, 13 e 14, lá está escrito: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Meus irmãos, o caminho apertado, o caminho do sacrifício, o caminho da renúncia, o caminho que sempre foi nos proposto. De alguma maneira, na modernidade, a religião procura a facilidade. Não, nenhum de nós foi convidado a facilidades. Fomos convidados a um trabalho sério, profundo, honesto, pessoal, para assumir o sacrifício. Esse sacrifício que, segundo o próprio Jesus, em Lucas 9, versículo 23, ele teria nos dito, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Veja, meus irmãos, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Era mais tarde o codificador fazendo uma releitura desse negue-se a si mesmo, desse renuncie-se a si mesmo, como sendo uma luta pessoal para vencer a personalidade em trânsito, para vencer o egoísmo, o orgulho, a vaidade e permitir que o Evangelho de Jesus seja a nossa meta. Mas, meus irmãos, eu queria destacar aqui a questão do tome cada dia a sua cruz. Observem que essa cruz é a cruz do sacrifício, a cruz da renúncia. Meus irmãos, nunca foi nos proposto facilidades. Ou será que os companheiros, meditando, refletindo no Evangelho, podem asseverar ser fácil a informação apresentada por Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, quando Cristo nos teria dito a necessidade de perdoar 70 vezes 7 a cada ofensa? Será que nós achamos fácil exercitar o perdão no dia a dia? Será que ainda nessa mesma linha de reflexões, será que a gente imagina o que está escrito lá em Mateus 5, 43 e 44, onde nós somos convidados a amar os inimigos? Será que nós achamos fácil amar inimigos? Será que é fácil bendizer os que nos maldizem? Será que é fácil devolver, fazer bem aos que nos odeiam? E ainda mais, meus irmãos, será que é fácil orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem? Sim, o Evangelho é desafio. Um desafio possível de ser cumprido e que será cumprido inevitavelmente. Um dia conquistaremos essa performance moral, mas que deverá ser cumprida em etapas. E a etapa principal é a atual, onde agora, com um conhecimento mais ampliado, podemos fazer para nós mesmos desafios maiores, como fizeram tantos que vamos apresentar aqui ao longo dessa palestra, como tendo sido exemplos. Mas observe, então, será que é fácil, como diz Mateus 5, 38 a 42, a gente pagar o mal com o bem? Quando me preparava esse material, me lembrei de uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, onde o apóstolo dos gentios registra-nos assim, dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Numa perfeita sintonia com Rabi da Galileia, numa perfeita sintonia, e eu penso, de aprendizados que lhe foram transferidos pelos próprios apóstolos, dentre eles Pedro, aquele que, junto com os outros, se tornaria pescadores de homens. Meus irmãos, ainda nesse desafio, dessa cruz a ser levada, do sacrifício e da renúncia. Mateus 6, 19 a 21, onde o Rabi da Galileia nos aconselharia, nos diria que era preciso não ajuntar tesouros na terra. Nos confrontamos com uma tendência materialista que trazemos da história, onde para muitos de nós o ter ainda é mais importante. Isso é uma realidade a ser combatida. Na questão 799 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos amigos da espiritualidade como pode o espiritismo contribuir para o progresso? E aqui é um progresso abrangente, porque é um progresso espiritual e material.
quando ele faz essa pergunta: progresso individual e coletivo? Perdão, meus irmãos, o progresso pessoal e coletivo? A resposta que Kardec recebe é que, combatendo o materialismo, ele, o Espiritismo, faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Será que é fácil, meus irmãos, abrir mão do materialismo? E ainda, para concluir, será que é fácil a gente nos tornarmos servidores? Será que é fácil tornar-se servidor? Está lá em Mateus, capítulo 20, de 20 a 28. Tornar-se servidor também em Mateus 18, 21 e 22. Acho que sim. Agora sim, Mateus 18, 21 e 22. Esse episódio você vai se lembrar dele também. A mãe de Tiago, João, filho de Zebedeu, a esposa de Zebedeu, que nos evangélicos apócrifos ela recebe o nome de Salomé, mas enfim, isso pouco importa, vai procurar Jesus num momento particular. E ainda não entendendo a implantação do reino de Deus no coração do homem, ela imaginava a implantação de um reino material. Então ela pede a Jesus: Senhor, quando implantares aqui o teu reino, coloca um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus vai dizer para aquela mulher que sentasse à minha direita, à minha esquerda. Isso é fácil. Difícil será tomar do cálice que eu hei de tomar. Essa antecipação da mãe de João e de Tiago incomodou os discípulos. E houve um desentendimento. Parece que eles foram meio traíras, entre aspas, aqui o traíras. E discutiam entre si de quem deles seria o mais importante. E o Cristo talvez ouvisse isso à distância. E no momento adequado reúne aqueles homens, e lhes diz que aquele que dentre vós quiser se tornar grande no meu reino, seja esse o que mais sirva. Mais tarde, Allan Kardec, codificador do Espiritismo, teria feito uma releitura também, afirmando que fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, o Evangelho é de sacrifício. O caminho do Cristo é um caminho de renúncias pessoais. É por isso que, num apelo a uma espécie de coerência profunda, João, evangelista, filho de Salomé, no capítulo 2 da primeira carta das 3 que escreve às igrejas, no versículo 6, ele teria nos dito: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Um convite à coerência, um convite à lógica, um convite à responsabilidade de andar como ele andou. Meus irmãos, como foi que o Cristo andou, se não com renúncia e com sacrifício? A renúncia abriu mão de si mesmo, abriu mão das possibilidades de estar na comunidade solar. Diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, e a gente deduz ter sido esse a maior renúncia de Jesus. Abrir mão, regredir-se perispiritualmente, para encarnar no mundo de barbárie, no mundo de primitivismo, caminhando para ser um mundo de provas e expiações, para nos deixar o Evangelho. Poderia ter enviado um de seus emissários, mas ele quis vir pessoalmente para nos dar o exemplo de que também nós temos que renunciar. Mas o exemplo do sacrifício, quando ele aceita a cruz do Calvário, para mostrar a cada um de nós que dores passam, que dificuldades fazem parte da vida, e que o que mais importa não são resultados que promovemos no corpo material, mas sim aquilo que guardamos como patrimônio imperecível do espírito imortal. Então é preciso andar pelos caminhos do sacrifício e da renúncia. E nós vamos trazer aqui alguns exemplos que ao longo do mês, nossos irmãos, nossas irmãs aí do culto Pedro trabalharam com muita precisão. Eu vou fazer um link com os personagens trabalhados pelas irmãs. Por exemplo, a Andréia trabalhou para a gente o Francisco de Assis. E eu vou fazer um link com algumas frases desses companheiros trabalhados, para que, a partir da análise dessas frases, a gente compreenda em cada um deles atitudes de sacrifício e renúncia, e atitudes que os fazem como exemplos de terem caminhado no caminho de Jesus.
Francisco de Assis tem uma primeira frase onde ele vai dizer: quem a tudo renuncia, tudo receberá. Me lembrei de Jesus dizendo que aquele que não abrir mão de família, de bens materiais, de propriedades, para segui-lo, não é digno do reino de Deus. Abrir mão aqui não é abandonar a família, e nem tampouco abandonar o patrimônio material, mas utilizar da família e do patrimônio como sendo possibilidades de expansão do amor. Uma segunda frase de Francisco de Assis, falando sobre renúncia e sobre sacrifício, é aquela que o pobrezinho de Assis diz: amar, muitas vezes, é renunciar às nossas certezas. Me lembrei de Paulo, o apóstolo, Paulo de Tarso, que dizia que se fez de tolo para ganhar os tolos. Quantas vezes, meus irmãos, a discussão intensa, a conversa muito defensiva não traz efeito algum. Talvez seja a hora de ouvir o ignorante e se compadecer dele e emanar luz através de uma prece, sabendo que em momento adequado e futuro ele também conhecerá a verdade profunda de Jesus, como também ocorreu conosco. Graças a Deus, já podemos dizer assim. Mas avançando, meus irmãos, para um segundo exemplo, esse foi apresentado pela Bianca, que trouxe também o filme Divaldo Pereira Franco, um desses exemplos do sacrifício e da renúncia, caminhando pelos caminhos de Jesus. E Divaldo nos deixou uma frase um tanto quanto profunda, quando ele vai dizer: quem ama sempre se transforma em Marte do amor. Há uma frase, a frase há um complemento, meus irmãos: amar exige ser Marte. Quantas vezes ter que fazer vistas grossas? Quantas vezes ter que controlar a vontade de retrucar, de censurar? Quantas vezes a vontade de revidar nos vem, mas em nome do amor? E esse amor ensinado pelo Cristo. Ele teria dito-nos lá em João, capítulo 13, versículo 35, que os seus seguidores, os que estão no seu caminho de sacrifício de renúncia, iriam amar muito. Os meus seguidores são reconhecidos por muito amar. Mas a frase de Divaldo Franco completa dizendo assim: ante o amor, a dificuldade torna-se desafio, a dor se faz teste, a enfermidade constitui resgate, a luta se converte em experiência e conclui: a ingratidão ensina, a renúncia liberta, a solidão prepara e o sacrifício santifica. Homens, e esse da atualidade, a quem nós temos um débito de gratidão por tanto que fez e faz pelo Espiritismo no Brasil e no mundo, mas um exemplo vivo de renúncia e de sacrifício. Nos convidando, meus irmãos, a também abraçar essa mesma possibilidade. Sim, podemos deixar de lado as barreiras fantasiosas do desconhecimento, da impossibilidade, da limitação. Não, podemos avançar. Claro, cada um de nós dentro de suas próprias possibilidades e as aprimorando cada vez mais e cada vez mais a cada dia. Nossa irmã Claudete nos trouxe o exemplo da Joana d'Arc, falando dessa sua atitude de sacrifício e de renúncia. E a frase que eu encontrei da Joana d'Arc, atribuída, citada pelos irmãos católicos como Santa Joana d'Arc, ela teria dito: eu preferiria morrer a fazer algo que sei ser um pecado, ou contra a vontade de Deus. Um poder de decisão de querer cumprir, acima de tudo, a vontade de Deus. Quando o Rabi nos ensinou a orar, a chamada oração do Pai Nosso, ele foi enfático, incluiu na prece dizendo: faça-se, Senhor, conforme a tua vontade e não a nossa. Ele disse: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E em momento propício, ele sendo o exemplo, ele dá o exemplo. No Getsemane, antes da sua prisão, ele sobe até aquele jardim, lá no Monte das Oliveiras, para orar. Ele vai orar para pedir forças a Deus para enfrentar aquele momento
Meus irmãos, se o Rabi da Galileia precisava orar, imagina nós, espíritos de terceira ordem, ainda com tantas dificuldades. Mas, enfim, ele vai orar. E na sua prece, ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se conforme a tua vontade e não a minha. E agora Joana d'Arc dizendo que é melhor morrer do que contrariar a vontade de Deus. O quarto exemplo apresentado ao longo desse mês de dezembro, nas temáticas promovidas pelo culto Pedro, vamos encontrar o codificador do Espiritismo, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, Allan Kardec, conhecido como Allan Kardec, e a nossa irmã Michele, que fez as conduções dos pensamentos. E eu trouxe uma frase que, na verdade, é uma conversa. Aquela conversa que nós encontramos no livro Obras Póstumas, na sua segunda parte, que tem como título A Minha Missão, momento em que o Espírito de Verdade vai questionar Allan Kardec para perceber se ele, de fato, está imbuído do propósito de abraçar a missão, de codificar a doutrina dos espíritos. E o Espírito de Verdade diz assim: previno-te que é rude a tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. E diante desse alerta apresentado pelo Espírito da Verdade, meus irmãos, uma doutrina capaz de abalar e transformar o mundo inteiro. Será que tem transformado o nosso mundo íntimo? Será que o Espiritismo já tem abalado os nossos conceitos arcaicos do velho homem? Mas, enfim, a ressalva feita, Kardec, será rude a tua missão. E mesmo diante do alerta, o codificador responde como um bom discípulo, capaz de fazer sacrifício e de renunciar a si mesmo. Responde ao Senhor para andar no caminho do Senhor. Senhor, pois que te dignas-te lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Era o codificador abrindo mão da família, da hora de folga, do trabalho, para se tornar um dos homens mais importantes da história do mundo, no futuro a ser reconhecido, o codificador, aquele que nos apresentou a doutrina que tanto tem nos beneficiado hoje. Mas seguindo nessa linhagem de exemplos, o quinto nome nos foi apresentado por nossa irmã Carmen Lúcia, e é atribuído a esse modelo de exemplo e de renúncia Chico Xavier, o nosso Francisco de Paula Cândido Xavier, o Chico Xavier. E a frase que eu quero trazer aqui, na verdade eu trouxe duas desse benfeitor, desse venerando, ele diz assim: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. A frase tem um complemento, mas deixa eu fazer uma interrupção necessária aqui. Meus irmãos, não seria uma frase de alguém que compreende o valor da dor. Seria uma frase de alguém que compreendeu o valor do sacrifício. Sim, porque vale a pena, mesmo que o corpo doa, mas o espírito se liberte. Profundas palavras de Chico Xavier. Agradeço a dificuldade. Será que temos agradecido? Se não fossem elas, eu não teria saído do lugar. E a frase completa assim: as facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Uma visão desafiadora. Porque às vezes nós, imperfeitos, olhamos para as dificuldades e não queremos. Não gostamos da crítica. Não gostamos. Ela magoa o nosso egoísmo, o nosso orgulho, ela nos fere os brios. E está aí Chico Xavier dizendo do valor da dificuldade e mesmo do valor das críticas. Uma outra frase também de Chico Xavier, ele vai dizer: a dor é uma luz acesa no apoio da evolução. A gente queria ter mais tempo, porque eu me lembrava de uma outra frase, não a incluí aqui, mas Chico dizendo que a evolução moral ela vai acontecer de forma líquida. Ela é líquida, ela acontece desidratando. E Chico diz que será ou pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Meus irmãos, quantas vezes ainda mais vamos ter que escolher
a lágrima da dor, do sofrimento, quando podemos escolher o suor do trabalho. O trabalho na causa espírita, o trabalho na casa espírita e, principalmente, o trabalho dentro de nós mesmos. O sexto exemplo a ser apresentado quem trouxe foi a Lela. Eu não sei se a Lela, né? Mas vamos lá, a Lela, falando sobre Madre Teresa de Calcutá. E aí a frase que nós vamos apresentar é quando aquele homem arrogante aproxima-se de Madre Teresa e vê o trabalho intenso que ela faz, ele diz: olha, eu não faria esse trabalho nem por $1 milhão. E ela vai dizer: o Senhor não daria banho a um leproso nem por $1 milhão? E diz: eu também não. E completa: só por amor se pode dar banho a um leproso. Meus irmãos, que frase profunda, que frase impactante. E uma outra que ela fala, que é importante trazer com relação ao seu exemplo de sacrifício, de renúncia, é quando ela diz que as pessoas boas merecem o nosso amor. Este mesmo amor, as pessoas ruins, para elas é necessário, nos convidando a abrir mão do nosso auto-julgamento, da análise que fazemos, equivocada, muitas vezes, aquele merece, aquele não merece, e amar incondicionalmente, expandindo o nosso amor. Os nossos últimos 2 exemplos a serem apresentados, nós mudamos aqui a ordem por uma questão didática. O 7º exemplo, que é apresentado pela Leila, foi Dr. Bezerra de Menezes. O apóstolo, o médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes tem uma frase onde ele vai dizer assim: quando alguém cair em erro, estendamos os braços em socorro do irmão equivocado, evitando a crítica que apenas o precipita a quedas ainda maiores. Meus irmãos, observem o complemento, o fechamento da fala. Lembremos que amanhã poderá ser a nossa vez de cair também. Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Coríntios, me perdoe os companheiros, me foge que referência agora, onde ele vai dizer assim: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Meus irmãos, não somos infalíveis. Somos todos nós vulneráveis. É preciso atenção, vigilância, oração, busca diária e constante na manutenção dos propósitos de caminharmos com Jesus, entendendo que essa atitude é o sacrifício, que essa atitude é renúncia. E os seus discípulos foram convidados à renúncia e ao sacrifício. Então, algumas vezes, nós não conseguimos ter a misericórdia e a compaixão, que não nos vem ainda automaticamente, mas que podem vir num processo de racionalismo. Então, quando vemos alguém que mereceria, na nossa visão, ser condenado, deveríamos sim vibrar por ele, ao invés de torcer com a sua dor, mas vibrar para que ele possa um dia também se despertar para a realidade espiritual. Há uma outra frase do Dr. Bezerra de Menezes também, onde ele vai dizer: Jesus convida todos a buscar um novo caminho, um sentido para a vida na Terra. Nenhum homem ou mulher nasce fadado ao fracasso. Todos nós um dia seremos perfeitos. Questão 115, Livro dos Espíritos, uma fala de Kardec, uma fala de Jesus também, em João 14, 21, onde ele teria dito que um dia faremos as obras que ele fez. E ainda maiores, meus irmãos, nosso momento é de lapidação, é de burilamento, nosso momento é de depuração do espírito imortal. Em trânsito, claro, no mundo das matérias, mas com a proposta e a finalidade de avançarmos. Viemos aqui para ser vencedores. Quando Paulo de Tarso escreve o chamado Cântico da Vitória, você vai se lembrar dele, Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós, e Paulo perguntou assim: como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem vai nos separar do amor do Cristo? Será a tribulação? Será a nudez, o perigo, a espada? A gente podia atualizar o materialismo, a sexualidade. Mas ele completa dizendo: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O último exemplo aqui a ser apresentado, quem nos trouxe foi a Rose. Será que seria a Rose de Ângeles, não é?
Não sei. Bom, mas vamos lá. Eurípides Barçanufo. E aqui, meus irmãos, eu me permiti trazer um texto da Eurípides Barçanufo e me permiti trazer um texto do livro A Vida Escreve, escrito pelos médios Chico Xavier e Valdo Vieira. E o capítulo número 27 traz o relato do espírito Hilário Silva falando sobre a visão de Eurípides. E o texto narra-nos assim: começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Acompanhe, meus irmãos. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém, num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava forma leve, respirando no oceano de ar mais leve ainda. Viajou, viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu numa campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando, não longe, avistou um homem que meditava envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estancou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Transpassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora a olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz docíssima: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não sabia descrever o que se passou então, como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. Desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada, levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Meus irmãos, o exemplo de vários
que podem ser inspiradores a cada um de nós. Eurípides entregando o seu trabalho, e esse sim, do sacrifício e da renúncia, para andar pelos caminhos do Cristo. Queria começar a fazer o fechamento, trazendo para os companheiros a fala de Jesus no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Talvez seja esse um dos textos mais usados nas tribunas religiosas do mundo inteiro, aquele chamado "Vinde a mim", diz o Senhor, "Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei." Meus irmãos, a promessa do Cristo é de alívio. Mas é preciso que eu me movimente, que eu vá até Jesus. E ir até Jesus é andar pelos seus caminhos de sacrifício e de renúncia. É interessante que o complemento do versículo 29 está dito: "E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas." É claro que o Cristo não vem resolver os nossos problemas instantaneamente, mas ele vai nos dar a força, o vigor, a determinação, vai nos apoiar em nossa própria caminhada para atingirmos nós mesmos o progresso moral. Mas veja que há um condicionamento: "Vinde a mim, eu vos aliviarei, mas aprendei de mim." Meus irmãos, aprender do Cristo é uma escolha, é uma decisão que vai passar pelo nosso compromisso, pelo nossa dedicação, pela nossa disciplina. Convite do Cristo: "Vinde a mim e eu vos aliviarei." Mas há uma outra vertente, uma outra maneira de interpretar esse "vinde a mim", meus irmãos. Quem sabe o Senhor nos convidando: "Vinde a mim", a condição de Messias. Faça hoje o melhor que você puder, dentro dos seus limites, se esforce ao máximo para se tornar cada dia um pouco melhor. Quando Allan Kardec vai conceituar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o verdadeiro homem de bem, ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele, observe, meus irmãos, as palavras do codificador, é aquele que estuda a si próprio, estuda suas próprias imperfeições, e não se denigre com o que descobre, não se sente inferior, mas ele trabalha incessantemente por combatê-las. E o texto complementar diz: todos os esforços se emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Nós vamos andar pelo caminho do Cristo, é andar pelo caminho do sacrifício. Chegar a Jesus, vir a Jesus, atingir a performance moral do Cristo, vai exigir trabalho, dedicação, vai exigir que andemos pelos caminhos do sacrifício, da renúncia. Vai exigir, meus irmãos, que andemos pelos caminhos do Cristo. E a pergunta, então, para a gente poder concluir essa reflexão: estamos verdadeiramente dispostos a seguir pelos caminhos do sacrifício, da renúncia? Meus irmãos, responda para você. Quem sabe, hoje, dia 30 de dezembro, daqui um dia e meio já estaremos no ano novo. Será que eu não poderia renovar esse propósito? Será que eu não poderia me forçar a essa disposição de fazer o que seria necessário, efetivo, para conquistar e andar nos caminhos do Cristo? E, por fim, meus irmãos, estamos verdadeiramente dispostos a seguir pelos caminhos do Cristo? Tomara que a nossa resposta seja sim, estamos dispostos. Mesmo que andando aos tropeços, mesmo que escorregando aqui e acolá, mas sempre nos reerguendo na direção de caminharmos em direção a Jesus. Na ideia de caminharmos em direção a Jesus. E para concluir, meus irmãos, Mateus 28, versículo 20. Últimas palavras do Cristo aos seus discípulos. Na interpretação de Humberto de Campos, capítulo de número 29 do livro Boa Nova, os 500 da Galileia, reunidos ali estavam para reencontrar o Senhor pela última vez materializado. O Rabi da Galileia diz para aqueles homens: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." O Senhor irá conosco, meus irmãos. Ele irá conosco. Ele irá ao nosso lado, nos ajudando nessa tão difícil e desafiadora empreitada que é andar pelos caminhos de Jesus. E chegamos, então, assim, à conclusão dessa transmissão, aqui pelos canais do Facebook, do YouTube, e convidamos os companheiros a fazermos uma oração para a gente poder agradecer. Fechemos os olhos, vamos pensar em Jesus e dizer: Rabi da Galileia, recebe a gratidão desse momento.
Recebe, Senhor, o nosso reconhecimento por tudo que nos tem oferecido, por tanto cuidado, por tanto carinho, por tanto amor. Permita, mestre amigo, que nós possamos, no novo ano que agora começa, estar renovando os nossos propósitos de caminhar o teu caminho, de buscar vivenciar a realidade espiritual, de buscar compreender a tua mensagem desafiadora e, de alguma maneira, avançar no esforço por meio da renúncia e do sacrifício. Envolve-nos, Senhor, cada um dos companheiros que estão conosco nessa live, acompanhando agora ao vivo, acompanhando também e os que vão acompanhar depois. Envolve-nos a todos, Senhor, encarnados e desencarnados. Que a tua paz nos dê a força necessária para podermos seguir adiante. Fica ao nosso lado, Senhor. Protege-nos. E assim, com essa prece, pedimos para concluir mais essa transmissão de palestra pública virtual promovida nessa ocasião pelo Grupo Espírita Culto Pedro de Campos dos Goytacazes. Muito bem, meus irmãos, chegamos assim ao final de mais essa live e eu queria deixar na tela aí os nossos sinceros votos de um feliz 2022, de muita paz, de muita luz, sempre caminhando ao lado de Jesus. Forte abraço a todos. Até um próximo encontro. Que Deus nos abençoe.